Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos falar agora sobre formação, suspensão e extinção do processo. Quando eu falo sobre formação, eles vão te perguntar na prova a partir de que momento que a ação está proposta. Nós sabemos que quando a gente tem um direito e esse direito é violado, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então você tem que buscar o poder judiciário e pedir que o juiz aplique o direito, que o tribunal aplique o direito. E você vai até o poder judiciário exercer o teu direito de ação. Só que esse teu direito de ação tem que estar materializado num documento. E esse documento é chamado do quê? De petição inicial, que é o documento formal que por ele tu exerce o direito de ação. Quando você tem um direito violado, você vai até o poder judiciário e protocola a tua petição inicial. Na data que você protocola a tua petição inicial, eu entendo que a ação está proposta. Ritson, mas ela não está proposta com registro? Não é com a distribuição? Não é com a citação? Não. A ação está proposta na data em que a petição inicial é protocolada. Cuidado, Ritson, mas meu livro, teu livro está trazendo informação de acordo com o código antigo, então. Porque o CPC atual ele diz para a gente que data da ação proposta é data em que a petição inicial ela é protocolada. Tranquilo? Mas olha só, deve ter gente se pensando, Ritson, mas a relação processual não está completa. Eu sei que ela não está completa, mas na prova ele vai te perguntar quando que a ação está proposta. Quando que o processo inicia? O processo inicia com o protocolo da petição inicial. Eu tenho um autor e esse autor ele vai lá com o juiz e apresenta a petição inicial. Apresentou, a ação está proposta. Só que quando ele apresenta a petição inicial, eu só tenho autor e juiz. Então a relação está linear numa linha. Ela vai deixar de ser linear e vai passar a ser triangular a partir do momento em que esse réu é validamente citado. Mas de um jeito ou de outro, para a ação ser proposta, para o processo iniciar, não é com a citação do réu. A citação do réu é só para a relação ficar completa, para ela ficar triangular. Porque a ação está proposta. O processo inicia com o quê? Com o protocolo da petição inicial. Então, se ele te perguntar na prova, qual é a data em que a ação está proposta? É a data do protocolo da petição inicial. Mas toma muito cuidado, porque uma coisa é eu te perguntar, data que a ação está proposta. Outra coisa é eu te perguntar, a partir de que momento que estão valendo os efeitos do artigo 240 que nós já estudamos em atos processuais. O artigo 240, ele fala para a gente sobre a litispendência, litigiosidade e mora. Ainda que o juiz seja incompetente, esses três efeitos vão ocorrer. O LLM, ele não ocorre com o protocolo da petição inicial. O LLM ocorre apenas quando o réu ele é validamente citado, quando eu tenho a citação válida. Então, cuidado para a prova. Qual é a data que a ação está proposta? Ela está proposta na data em que eu tenho um documento, esse documento é protocolado. Que documento é esse? Petição inicial. Pergunto para ti, e o LLM? Litispendência, litigiosidade e mora. O LLM é com o protocolo da petição inicial? Não. É com o quê? Com a citação válida. Tranquilo até aí? Agora eu quero que você lembre que nós já estudamos isso em atos processuais, que eu posso ter a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição que retroage, né? Então, essa interrupção da prescrição, ela ocorre com o despacho que ordena a citação. Isso aqui é para você não esquecer e não confundir, tá? Ritson, eu estou esquecendo um pouquinho desse assunto. Volta lá no vídeo e revisa isso daí. Mas para esse assunto aqui que nós estamos estudando agora, eu quero que você grave o seguinte. Formação do processo. Qual é a data que a ação está proposta? A ação está proposta na data em que você protocola a petição inicial. E o LLM? O LLM é com o protocolo da petição inicial? Não. LLM é quando a citação ela é válida. Fechou até aí? Beleza. Falei sobre formação, agora vamos falar sobre extinção. Porque se o processo ele tem um início, ele vai ter o fim. E como é que ele é extinto? Ele é extinto através de um ato do juiz chamado o quê? Sentença. Então a extinção ela ocorre por sentença. Essa sentença, que você sabe que é o ato do juiz e a manifestação do juiz que põe fim à fase de conhecimento. Põe fim à fase de execução. Mas quando o juiz dá uma sentença, ele pode dar essa sentença analisando o mérito da demanda, analisando o pedido, dizendo quem é que fica com o objeto, se é o autor, se é o réu ou se vai dividir. Mas também tem sentenças que o juiz profere a decisão sem analisar o mérito. Porque ele encontra um defeito e vê que esse defeito não foi consertado e ele dá a sentença sem analisar o mérito.
Acontece que a melhor decisão é a que analisa o mérito. Porque se eu analisar o mérito, está pacificado o conflito. Se o juiz não analisar o mérito, o autor sai com uma interrogação na cabeça. E o réu também. Tanto que, como regra, existem exceções, mas como regra, no caso de extinção sem análise de mérito, a parte pode entrar de novo? Pode sim. O que vai ocorrer? O artigo 485 do CPC traz para a gente as hipóteses em que o juiz vai extinguir o processo sem análise de mérito. E o 487 com análise de mérito. Eu já te disse que o melhor é com análise de mérito. Ritz, mas o juiz verificou uma hipótese que ele vai extinguir sem análise de mérito. Ele já vai logo extinguindo? Não é bem assim. Eu tenho dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da cooperação. Quando eu falo cooperação, significa dizer que para pacificar esse conflito, para eu resolver esse problema, não basta apenas a ajuda das partes. Eu tenho que ter cooperação das partes e também do juiz. Todo mundo trabalhando em conjunto para resolver aquele problema. E eu preciso resolver o problema. Eu preciso analisar o mérito. E aí que vem o outro princípio, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito. Então, o juiz, quando for decidir, ele tem que fazer o possível para analisar o mérito. Então, se o juiz encontrar um defeito, um vício, ele vai tentar sanar, vai tentar recuperar essa falta de pressuposto. E é por isso que o CPC nos diz o seguinte: quando o juiz estiver numa situação em que ele pode extinguir o processo sem análise de mérito, ele não pode chegar logo extinguindo. Primeiro, por conta dessa primazia do julgamento de mérito, antes de extinguir, ele tem que dar oportunidade para a parte para corrigir o defeito. Ele dá oportunidade para ela corrigir. Se ela corrigir, o processo segue, ele dá a sentença analisando o mérito. E se ela não corrigir, aí sim, ele extingue sem análise de mérito. Ritsu, mas sempre o juiz vai dar esse prazo? Sempre o juiz vai dar essa oportunidade? Não. Porque tem defeitos que são insanáveis. Tem defeitos que não cabem em correção. Então o juiz só vai oportunizar isso daqui se for possível. Se for possível, ele dá o prazo. Agora, se não for possível, ele não dá. Tranquilo até aí? O que eu estudei contigo até agora? Primeiro, proposição da ação. A ação está proposta quando eu protocolo um documento. Que documento é esse? Petição inicial. Só que o LLM são os efeitos do artigo 240, eles só vão ocorrer quando tiver alguma coisa, quando tiver a citação válida. Me responde o seguinte: o processo ele vai ser extinto, mas ele vai ser extinto através de um documento, através de um ato do juiz. Qual é o nome desse ato? Sentença. Só que o juiz pode extinguir com mérito ou sem mérito. Se ele tiver que extinguir sem mérito, ele já vai logo extinguindo? Não. Primeiro, ele oportuniza um prazo para corrigir o defeito. Ele sempre vai dar essa oportunidade? Não. Ele só vai dar oportunidade se for possível. Matei formação, falei sobre extinção, vamos falar agora sobre a suspensão, que dos três, de longe, é o que mais cai em concurso. Quando eu falo em suspensão do processo, é paralisação, não prática de ato processual, ele fica paradinho. Só que eu tenho dois tipos de suspensões previstas na doutrina. Eu tenho a suspensão própria e a imprópria. Na suspensão própria, para tudo no processo. Não funciona nada. Já na imprópria, não para tudo. Alguns atos, eles são praticados. Então, por exemplo, quando eu tenho morte das partes, o processo é suspenso? É. Mas se a parte morrer nesse processo, eu não faço mais nada nesse processo? Faço sim. Porque se a parte morrer, ela sai e entra o seu herdeiro, entra o seu sucessor. Então eu vou praticar alguns atos, mesmo tendo a morte da parte. Então é uma hipótese de suspensão que não para tudo, para só parte do processo. Então nesse caso, essa suspensão ela é o quê? Imprópria. É diferente de outros processos em que esse processo está suspenso porque ele está dependendo desse outro. E eu não posso fazer nada aqui enquanto não sair uma solução aqui. Quando eu tenho uma paralisação total, essa suspensão já não é imprópria. Essa suspensão ela é o quê? Ela é própria. Tranquilo? Agora nós vamos estudar as hipóteses de suspensão. Nesse bloco eu vou estudar contigo duas e no próximo bloco as demais. A primeira hipótese, que é a que mais cai em concurso público, é quando eu tenho morte ou perda da capacidade processual. Morte não precisa conceituar. Quando eu falo perda da capacidade processual, isso daqui ocorre quando aquela pessoa sofre um acidente e ela perde a sua capacidade de discernir as coisas, ela não tem mais noção das coisas, ela fica incapaz. Então, quando eu tenho morte
de qualquer das partes, do representante legal ou dos procuradores, dos advogados, o processo fica suspenso. Quando eu tenho perda da capacidade processual de qualquer das partes, do representante legal ou do procurador das partes, o processo também fica o quê? Fica suspenso. Tranquilo até aí? Eu quero que o pessoal que vai fazer concurso para analista tome cuidado com um detalhe. Porque no teu edital pode estar esse processo, essa ação de habilitação. E se tiver essa ação de habilitação, tu tem que ter atenção no seguinte. Por quê? Quando tem morte da parte, o procedimento é diferente quando é representante legal e procurador. Representante legal morreu, suspende. Procurador morreu, suspende. Quando é morte das partes, a suspensão não ocorre com a morte. A suspensão ela é a partir da habilitação. Quando tu agiliza a ação de habilitação, é que está suspenso o processo. E essa ação de habilitação, ela está prevista entre os artigos 687 a 692. Então, cuidado. Morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, representante legal ou procurador, qual é o efeito? O processo fica suspenso. Só que quando é morte das partes, quando eu falo morte das partes, o processo está suspenso na data da morte ou na data em que inicia o processo de habilitação? Na data do processo de habilitação? Na data do processo de habilitação. Então você ajuizou a ação de habilitação, o processo fica suspenso. Ritson, e se não for ajuizada essa ação de habilitação, o que acontece? Se não for ajuizada a ação de habilitação, o juiz, assim que ele souber da morte, então não é a data da morte, é quando ele souber da morte. Assim que ele souber da morte, o que acontece? Ele suspende o processo. Então, fechando essa parte aqui, quando eu falo de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, do representante legal ou do procurador, o processo fica suspenso. O problema é quando é parte. Porque a suspensão, quando eu tenho morte da parte, é a data da morte? Não. É a data do processo de habilitação. E se não for ajuizada essa ação de habilitação? Se não for ajuizada a ação de habilitação, o juiz vai suspender o processo. Mas ele vai suspender na data em que ele tomar conhecimento da morte. Então enfia uma coisa na cabeça. Não é a data da morte. Não é a data da morte. É a data da habilitação ou então a data que o juiz ficar sabendo da morte, tá? Que são os dois casos que eu conversei contigo. Tranquilo? Mas olha só, quando eu falo em falecimento, eu posso ter o falecimento do réu, em que o juiz vai seguir um procedimento, e eu posso ter o falecimento do autor, em que o juiz vai seguir outro procedimento. Primeiro eu vou falar contigo sobre o falecimento do réu. Então olha só, eu tenho um autor e eu tenho um réu. Se esse réu falecer, o que acontece? Se o réu falecer, ele não pode mais ficar no processo, ele vai sair. E como ele vai sair porque ele faleceu, o juiz vai chegar com esse autor e vai ordenar que esse autor promova a citação de outras pessoas. Vai falar o seguinte, o autor, tu tem que promover a citação, tu tem que promover a chamada, tu tem que promover a habilitação de outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? O espólio, os sucessores e, se for o caso, os herdeiros. Então, olha só, eu tenho um autor e réu. Se o réu falecer, o juiz vai ordenar que esse autor ordene a citação. Ele vai chamar quem? O ESH. Quem são? Espólio, sucessor e, se for o caso, os herdeiros. Porque se esse cara morreu, vai entrar o ESH. Agora, esse autor tem um prazo para promover essa citação. Grava esse prazo que vai cair muito em prova. O prazo é de no mínimo 2 meses, no máximo 6 meses. Então, no primeiro caso que eu te citei, quem faleceu foi quem? Foi o réu. E eu tenho que entrar o ESH. Qual é o prazo que o autor tem para promover a citação? Mínimo de 2 meses, máximo de 6. E se for o autor que falecer, Ritson? Se é o autor que faleceu, eu tenho que verificar se nesse processo eu estou diante de um direito transmissível ou se eu estou diante de um direito intransmissível. Por exemplo, a ação de divórcio. Se a ação é de divórcio, é porque você está casado com alguém. Se você faleceu, esse teu direito, ele não vai passar para outra pessoa. É um direito o quê? Intransmissível, porque o casado é você. Então, você falece, aí o teu direito nessa ação de divórcio passa para tua mãe? Não, o direito de se divorciar é seu. É um direito o quê? Intransmissível. Se eu tenho um direito intransmissível e esse autor morre, acabou. Por quê? Porque ele não pode ser transmitido para o herdeiro. Não pode ser transmitido para o sucessor. Então, quando eu tenho morte do autor e o direito é intransmissível, acabou. O processo é extinto sem análise do mérito. Não tem como, porque não dá para transmitir.
E se eu puder transmitir o direito, Ridson? Olha, aí é diferente. Se o autor falece e pode transmitir o direito, o juiz vai mandar intimar. Intimar quem? O ESH. Porque aí sai o autor e entra o ESH. O que é ESH? Espólio, sucessor e, se for o caso, quem? O herdeiro. Então, ele vai mandar intimar, o herdeiro vem para cá, sucessor vem para cá, se habilita no processo. E ele vai chamar eles para se habilitarem. Ridson, e se ninguém quiser se habilitar? Se ninguém se habilitar no processo, aí eu vou deixar um processo só com o réu, sem ninguém aqui? Não dá, porque não dá para deixar um morto no processo. O morto está fora. E não tem mais ninguém querendo ficar, nesse caso o processo vai ser o quê? Vai ser extinto sem análise de mérito. Então, revisando para isso ficar na tua cabeça bem legal. Autor e réu. Se o réu falecer, o juiz vai falar bem assim: autor, promova a citação de algumas pessoas do réu. Quem são essas pessoas? ESH. E esse autor tem um prazo para promover essa citação. Qual é esse prazo? Mínimo de 2 meses, máximo de 6 meses. Mas se a morte for do autor, o que vai acontecer? O juiz vai intimar. O juiz vai intimar quem? O ESH. Vai intimar esse ESH para ele entrar. Mas sempre o ESH vai entrar? Não. O ESH vai entrar se o direito desse autor foi transmissível. Porque se não for transmissível, o processo acontece o quê? O processo acaba. Tranquilo até aí, pessoal? Até aqui eu falei de falecimento do autor e do réu. Agora vamos conversar sobre a morte do procurador, sobre a morte do advogado. Vejam só. Quando morre o advogado da parte, o juiz ele vai pegar e vai conceder um prazo para a parte contratar um novo advogado. Quando tem morte do procurador, o processo está suspenso? Está suspenso. Só que ele fica suspenso e o juiz dá um prazo para a parte contratar um novo advogado. Esse prazo é do quê? De 15 dias. Então eles vão te perguntar na prova. Morreu o advogado do autor. O que o juiz faz? Suspende e 15 dias para a parte contratar um advogado. Morreu o advogado do réu. O que o juiz faz? Suspende 15 dias para o réu contratar um novo advogado. Ridson, morreu o advogado do autor e esse autor não contratou um novo advogado no prazo de 15 dias. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o processo vai ser o quê? Extinto. Eu vou ter extinção sem análise de mérito. Porque um dos requisitos para ficar tudo bonitinho aqui é a capacidade postulatória. Então você tem que ter advogado. Se tu não está com advogado, eu te dei prazo e tu não corrigiu, o que vai acontecer, velho? Eu vou extinguir. E se for o réu? O réu, 15 dias para contratar novo advogado. Se ele não contratar novo advogado, o que vai acontecer? Ele vai ficar no processo sem advogado. Ele vai ficar no processo sem alguém para apresentar a contestação. E se não tiver ninguém para apresentar a contestação, ele não contesta. E quem não contesta é o quê? Revel. Eu vou ter revelia. Toma cuidado, pessoal, porque essa regra que nós estamos estudando, da morte do procurador, que o juiz dá os 15 dias para conceder novo procurador, essa regra vai ocorrer ainda que já tenha iniciado a audiência de instrução e julgamento. Mesmo que a audiência de instrução e julgamento já tenha iniciado, vai ocorrer esse procedimento. Na prova, eles vão apagar esse ainda e vão escrever exceto, que é o batido da prova. É o batido das bancas que fazem concurso de tribunais. Eles vão pegar o CPC seco, até em prova da OAB, eles pegam o CPC seco e mudam uma palavrinha ou outra. Então, toma cuidado com esse ainda. E finalizando aqui, segundo caso, o processo também é suspenso por convenção das partes. Quando é convenção das partes, eu tenho um prazo máximo. O prazo máximo de suspensão é de 6 meses. Por convenção das partes, o processo não pode ficar suspenso por prazo superior a 6 meses. O prazo máximo é de 6 meses. Então eu estudei contigo primeiro o seguinte. Quando que a ação é proposta? A ação é proposta quando é o quê? Protocolada a petição inicial. Mas o LLM, esses efeitos do artigo 240, é somente quando eu tenho o quê? A citação válida. Eu também conversei contigo que o processo vai ser extinto. Ele é extinto por qual ato do juiz? Ele é extinto por sentença. Sobre suspensão, falei sobre suspensão própria e imprópria. Qual é o nome da suspensão que para tudo? Própria. E a que para só uma parte? Imprópria. Conversamos sobre 2 casos de suspensão. Eu conversei contigo que por convenção das partes, o processo fica suspenso. Por qual prazo máximo? No máximo, 6 meses. E a mais cobrada em prova, a suspensão quando eu tenho morte ou perda da capacidade processual de 3 pessoas. Quem são elas? Partes, representante legal da parte ou procurador ou advogado.
Toma cuidado, porque quando eu estou falando de parte, o processo ele fica suspenso na data em que a parte morreu. Certo ou errado? Errado. É na data da habilitação. Eu tenho aquele procedimento de habilitação. Mas e se não for ajuizada a ação de habilitação? Se não for ajuizada a ação de habilitação, o processo fica suspenso quando o juiz tomar conhecimento da morte. Tranquilo até aí? Agora, eu tenho um autor e tenho um réu. Se o réu falecer, vai entrar o ESH, não é? E se o autor falecer e for um direito transmissível, entra o ESH. Toma cuidado com aquele prazozinho que nós estudamos. Se o réu falecer, entra o ESH. Mas esse autor tem um direito para promover a citação do ESH do réu. Qual é esse prazo? Mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses. Falando em prazo, tem um procurador. Quando falece o procurador da parte, ainda que já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento, a parte tem um prazo para contratar um novo advogado, um novo procurador. Qual que é esse prazo? 15 dias. Fechou até aí? Então estou encerrando esse bloco. Sangue no olho até a posse, para cima, caveira. Fui!